Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao Kakaru. Nós estamos continuando a nossa série Fundamentos do C# 5.0 e neste estudo nós veremos níveis de acesso, ok? Então vamos lá. Todo membro de classe, possui um nível de acesso que determina onde este membro será visível. Então, todo membro de classe ele possui um nível de acesso, tá? Vamos lá na prática, vamos fazer? Eu criei aqui o projeto Estudo 12, tá? E aqui eu vou criar duas classes aqui, tá? Nós vamos criar aqui uma classe, clica o botão direito em cima do seu projeto, add class, nós vamos criar uma classe chamada classe_pai, ok? E aí eu vou criar aqui uma outra classe, tá bom? Chamada classe filho. Ok? Tudo bem? Então eu criei uma classe pai e uma classe filho, ok? Então nós vamos começar com o nosso primeiro, né? Seria o que? Seria o private, tá? Então, na nossa definição, que é o que nós vamos ver, tá? Um modificador de acesso, tá? Para um membro de classe, tá? Ele pode ser private, ok? Ele pode ser protected, ele pode ser internal, ele pode ser protected, internal, e ele pode ser public, tá? Todos esses modificadores de acesso aqui correspondem aos membros de classe, tá bom? Uma classe na realidade, tá? Ela pode ter os modificadores, ela pode receber os modificadores, que é public e internal, tá? Lembrando que quando você não declara, eu coloquei aqui entre colchetes para que você se atente que ele não é obrigatório, tá? No caso de uma classe, quando você não declara, por padrão, ela é public, ok? Por padrão, ela é public. Uma classe um membro de classe, por padrão, é private. Vamos ver então na prática? Vamos começar com o private. Quando nós colocamos um membro de classe como privado, ele só pode ser visto de dentro da própria classe. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, private, né? Vou colocar aqui private, int, variável 1. Ok? E agora eu vou fazer o seguinte, nós vamos criar aqui um método, tá? Um método também private, tá? Que ele vai ser void método 1. Ok? Lembrando que a minha variável, ela pode ser acessada aqui dentro, tá? Então como é que funciona isso? Nós criamos aqui então a classe pai, tá? Essa classe pai ela tem uma variável, variável 1 aqui, um campo que é do tipo privado e um método que é do tipo privado. Então se eu vier aqui, por exemplo, se nós viermos aqui, que é o que nós já estamos acostumados a fazer, então classe filho, classe pai, né? Vamos aqui classe pai, então pai igual a new classe pai. Olha só, quando eu tento acessar os membros de classe, tá? Eu não consigo. Por que nós não conseguimos? Porque todos os membros da nossa classe são privados. Então, se você perceber aqui comigo, por exemplo, eu estou dentro de um método e dentro do método eu consigo acessar a minha variável. Por quê? Porque ela, por padrão, quando ela é privada, ela só pode ser acessada de dentro da minha classe. Eu vou tirar a palavra reservada private para que vocês percebam que ele continua sem aparecer. Por quê? Porque, por padrão, quando nós não informamos o tipo do modificador, ele é privado. Tá ok? O segundo que nós temos aqui, que na realidade nós podemos já ver o contraponto, do private, que é o public. O que seria o public? Na realidade, o public ele torna visível de qualquer lugar. Tá bom? De qualquer lugar. Então, eu vou herdar aqui, eu vou herdar aqui a minha classe. Como é que nós fazemos? Eu coloco 2 pontos,
eu coloco aqui classe Pi. Tá ok? Então, se eu colocasse aqui, ó, criasse aqui um método, eu tenho aqui public void método filho 1. Perceba que quando eu tento acessar, né, alguma coisa do Pi, eu agora consigo porque eu tenho o método 1, né, e eu tenho variável 1 que é public. Tá ok? Quando está privado, eu também não consigo acessar no filho. Tá? Então, novamente, frisando novamente, private somente dentro do Pi. Public, eu consigo acessar de qualquer lugar. Então, eu consigo acessar do filho. Eu vou colocar aqui variável, ele já me retorna. Né? Eu posso acessar o método aqui, ó, o método do Pi, né? Método 1. Tá? Eu vou colocar aqui até como método 1 mesmo. Método Pi. Variável Pi. Né? Então, eu já consigo acessar. Então, o método Pi está lá. Variável Pi está aqui. Tá ok? Então, aqui aparece? Sim, aparece porque é público. Então, quando é público, nós conseguimos ver de qualquer lugar. Tá? Lembrando que, quando a sua variável, a nomenclatura que geralmente nós utilizamos é quando a sua variável ela é pública, né, o seu campo é público, né, o seu campo é público, o seu método é público, né? O padrão no .NET é que nós utilizamos o padrão Pascal Case, ou seja, a primeira letra de cada palavra é maiúscula, tá bom? Então, verifique esse padrão aí. Você pode dar uma acessada depois lá e dar uma estudada, ok? Então, vamos lá, vamos continuar. Variável Pi, ok? O public, então, é acessado de qualquer lugar. Qual o próximo? Protected. O protected, por sua vez, ele é utilizado para que nós possamos acessar apenas nas classes que herdam, tá bom? Essa classe aqui. Então, eu vou colocar aqui agora como protected. Perceba que dentro da minha classe Pi, eu acessei a minha variável 1. Dentro da classe filho, eu posso acessar a variável 1, né? Igual a 10, por exemplo. E fora da minha classe eu não posso. Tá vendo? Na verdade, fora do filho ou do pai eu não posso. Tá? Então, novamente, o protected é utilizado somente para que você acesse a sua variável, né, o seu campo ou o seu membro de classe, apenas no filho. Então, você vai acessar dentro da própria classe e através dos filhos. Tá bom? Então, é isso. Protected. Então, basicamente, tá, que geralmente você vai conseguir aí, vai ver com mais frequência, private, somente a própria classe, public, você vê de qualquer lugar, e protected é apenas acessado pelos filhos. Então, você vê dentro da própria classe e as classes que herdam essa classe. Tá? Nós temos um outro aqui que se chama internal, que inclusive a sua classe também pode ser internal. E o que seria isso? Pois bem, o que seria isso? Seria exatamente, tá? O internal, ele não está relacionado à herança, tá, ok? Então, ele não está relacionado à herança e nem ao seu acesso dentro do seu projeto local. Mas está relacionado a escopo de projeto, tá? Então, eu vou criar aqui um outro projeto, New Project. Eu vou criar um outro projeto aqui chamado Estudo 2 internal. Tá? Então, eu criei do tipo console, né? Eu vou deletar ele aqui. Yes, vou criar um outro aqui, add, new project. Criei como class library, ok? Criei como class library. E aí eu vou adicionar aí estudo 12 internal class library, ok? Então eu mudei o nome aqui. Caso você tente criar com o mesmo nome, você vai perceber que lá no diretório do Windows já existe, então ele vai dar um erro para você lá, tá? Então, por exemplo, se você quiser ir lá e deletar, você pode vir aqui. O seu projeto ele removeu, tá, do Visual Studio, tá bom? Ele removeu, né, lá da sua solução, mas ele continua com o seu projeto aqui, tá? Por isso que eu criei com outro nome. Tá bom? Então, eu criei aqui com outro nome, ficou como class 1. Tá? O que ocorre?
Aqui nós temos o texto chamado Public Class. Para nós adicionarmos uma referência, né, de um projeto no outro, eu vou pegar aqui Estudo 12, clicar com o botão direito em Reference, Add Reference, e eu vou selecionar aqui os projetos da minha solução. Cliquei aqui em Solution, Projects, e selecionei Estudo 12, Interal CL. Ok? Então tá. Então eu já consigo acessar, tá, a partir da minha classe Program, Class 1. Então vamos lá. Olha só. Eu vou colocar aqui, ó, Class 1. Tá? Que é uma... vou colocar aqui como BJ, New Class 1. Bem, ele está dando erro. O que nós fazemos? Eu posso clicar com ele aqui, posso clicar com o botão direito em cima e mandar resolver. Tá? Mandar ele resolver aqui. E aí ele vai me dar, né, o caminho, ó, Additional Using. Por quê? Porque ele, né, essa classe 1, esse Class 1, está dentro desse namespace. Tá vendo aqui? Ó, está dentro desse namespace. Pois bem, então aqui eu só criei uma instância de Class 1. Tá? No momento em que eu venho aqui, ele por padrão é public. Tá? Desculpe, ele por padrão é internal. Tá? Então deixa eu mudar aqui. Ele por padrão é internal. Ok? Ou seja, ele não é acessado de fora. Desculpem. Tá? Então ele por padrão é internal. Então se eu vier aqui eu colocar internal, por exemplo, e eu mandar compilar aqui, você vê que ele vai nos dar um erro de acessibilidade. Tá? Por quê? Porque ele não pode ser acessado em outro projeto. Se eu colocar public aqui, significa que ele poderá ser acessado em outro projeto. Tá? Então, se eu rebuild, ele funciona. Tá? Outra coisa, eu vou criar aqui uma outra chamada public int variável class. Tá bom? Se nós viermos aqui, ó, e colocarmos aqui, ó, obj.variável class está aqui. Beleza? Se eu vier aqui agora na minha classe e colocar internal, significa que essa variável class ela vai ser acessada somente dentro do meu próprio projeto. Aí você fala assim, não entendi. Então como é que seria isso? Como seria acessado do próprio projeto? Bem, se nós viermos aqui adicionar uma outra class, né? Então aqui, ó, class 2, olha que legal, class 2. Então eu tenho uma class 1 e a class 2. Se eu vier aqui eu criar a mesma coisa que eu fiz lá, nós fazemos assim, ó. Então eu vou vir aqui e vou criar aqui um método, tá? Um método public void método class 2. Então se eu criar aqui um método aqui, ó, e eu pegar esse método aqui e eu colocar class 1 obj igual a new class 1, obj.variável class aparece. Então, novamente, o que o internal faz? O internal ele serve para definir escopo em relação ao projeto. Então, o internal, por exemplo, class 1 aqui, variável class, ela é internal, ela é como se fosse public, só que é o public restringido ao escopo do seu projeto, aqui na sua solution. Tá? Então, qualquer classe aqui dentro, qualquer arquivo fonte do C#, ele poderá visualizar, tá, essa propriedade, essa classe aí. Ele poderá visualizar. Tá? Então, fora desse contexto aqui, desse projeto, ele não poderá ser visualizado. Então, novamente, ó, internal variable class, do meu program, que é desse projeto Estudo 12 aqui, o meu program, ele não consegue ver. Todavia, a class 2, que está dentro do mesmo projeto, consegue ver perfeitamente aí variável class. Ok? Então, novamente, vamos só recapitular aqui então. Né? Recapitulando. Uma classe, ela pode ser public ou internal. Significa que quando eu não declaro, por exemplo, aqui classe eu não declarei, por padrão ele é internal. Ele só pode ser visto dentro desse mesmo projeto. Ok? Um membro de classe, ele pode ser private, somente dentro da mesma classe. Ele pode ser protected,
somente dentro da mesma classe e dos filhos. Ele pode ser internal, somente dentro do escopo do projeto aqui dentro do Visual Studio, né? Dentro do escopo de um projeto aqui dentro da minha solution, né? Protected internal significa que ele pode ser visto apenas dentro de um escopo, né? Daqui do meu projeto, da minha solution, sendo que somente os filhos, né? Então, somente os filhos dentro do mesmo projeto na minha solução poderão ver. E public pode ser visto de qualquer lugar. Beleza? Então, vamos lá. O que nós estudamos aqui? Nós estudamos o private, nós estudamos private somente dentro da própria classe, nós estudamos protected somente dentro da própria classe e nos filhos, internal, que está relacionado ao contexto do projeto dentro do Visual Studio. Então, uma classe ou um membro de classe pode ser visto apenas dentro do contexto do projeto lá na minha solução. Protected internal, somente as classes que herdarem, né, a minha classe se estiver dentro do meu projeto, lá da minha solução do Visual Studio, ok? E public, visto de qualquer lugar. Tudo bem? Qualquer dúvida, mande um e-mail para nós, kakarot.dev@gmail.com. O insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar de novo com mais inteligência. Tá ok? Acesse, estude, aprenda e compartilhe. Kakarot Dev. Até a próxima.